Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre. Estamos no ar com mais uma edição do programa Histórias e Memórias do Museu Histórico Tuani Toledo. Hoje é especial porque nós vamos falar sobre a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Vocês sabem que o museu, pertence aí a uma das unidades da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A Câmara mantém o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, porque a Câmara sabe que preservar a história é necessário para conhecermos aí os nossos antepassados, o surgimento da nossa cidade de Pouso Alegre. E por que eu falo que é uma data importante? Principalmente o mês de maio, mais precisamente 7 de maio. Porque há 189 anos, no dia 7 de maio de 1832, Pouso Alegre tornava-se independente, Pouso Alegre tornava-se emancipada com a criação da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para a gente contar um pouco sobre essa história, falarmos um pouco sobre essa memória salvaguardada aqui no museu da nossa Câmara Municipal, e que é um dia festivo também, uma data festiva também para o município de Pouso Alegre, porque ali marca realmente a sua vida independente, com a Câmara Municipal. A cidade toma aí suas próprias histórias, sua própria gestão. E eu estou aqui com o diretor do museu, o Mike Risselli, para a gente conversar um pouco sobre essa história, sobre essa data importante, 7 de maio de 1832. Marque bem aí na sua agenda para você sempre lembrar, como a gente tem 19 de outubro, que é a elevação à categoria de cidade de Pouso Alegre. A gente tem 7 de maio, que é mais, eu vejo na minha opinião, vou conversar com o Mike aqui, mas eu vejo na minha opinião como a data mais importante de Pouso Alegre, porque é ali sim que marca o surgimento, o nascimento do município de Pouso Alegre. Mike, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que no passado a eleição da Câmara Municipal era a emancipação do município, Então 7 de maio eu vejo que é mais importante até do que 19 de outubro, Sim, Lucas, isso que você falou faz muito sentido, porque na verdade essa data tão importante, que foi o dia 7 de maio de 1832, a data oficial da instalação da primeira Câmara Municipal de Pouso Alegre, essa data, ela na verdade ela vem junto com uma outra, que foi no ano anterior, 1831, que foi aí quando Pouso Alegre foi elevada à categoria de vila, através de uma lei. E Pouso Alegre foi elevada à categoria de vila no dia 13 de outubro de 1831. E a partir dessa data, Pouso Alegre já tinha direito aí a formar sua própria Câmara Municipal. Então essas duas datas, elas são, assim, na verdade uma vem coroar a outra, Porque se em 1831 Pouso Alegre se tornou uma vila, no ano seguinte Pouso Alegre começou a ter a sua própria Câmara Municipal, começou a ter o seu próprio governo, Porque antigamente, antes disso, Pouso Alegre pertencia à Vila de Campanha. E quem administrava Pouso Alegre era a Vila de Campanha. Então, aí, a partir dessa data, Pouso Alegre passou a ser, vamos dizer assim, governada de dentro para fora, Então, eu concordo com você. Eu acredito que isso até é uma afirmação do professor Isaías Pascoal mesmo, que a gente comemora muito o dia 19 de outubro, que foi em 19 de outubro de 1848 que Pouso Alegre foi levada à categoria de cidade. Exatamente. Só que a emancipação política veio antes, Veio no dia 13 de outubro de 1831, com a criação da vila, e aí, de fato, efetivando realmente no dia 7 de maio de 1832, quando foi aí instalada a Câmara Municipal. Então eu até costumo falar, o pessoal que acompanha minhas reportagens, eu já costumo, nas reportagens, quando vou fazer algo relacionado à cidade de Pouso Alegre, o dia do aniversário da cidade, eu trato como elevação à categoria de cidade, porque Pouso Alegre já era reconhecida. Então, tipo assim, hoje Pouso Alegre são 172, 73 anos, de elevação, mas a cidade já existia há muito tempo atrás. Então, vamos fazer assim, eu sempre gosto de usar como exemplo, Mike, Ouro Fino.
Ouro Fino ela tem duas datas que ela comemora. A fundação da cidade, que é de 1746, e a elevação, a elevação da cidade, que é mais recente, que é 1930, 1920. Então, quer dizer, ali sabe mais ou menos diferenciar. E acho que a gente tem que começar a trabalhar isso também aqui em Pouso Alegre, para as pessoas saberem realmente, ó, a Câmara Municipal, ela marca ali o nascimento, a emancipação do município. Então, ali, dia 13 de outubro de 1831 saiu a lei. Aí eu acredito que deve ter sido o prazo que eles precisaram para poder montar a Câmara Municipal, né? Que deu o prazo aí de pouco mais de 6 meses, né? Exatamente, né? Para fazer a eleição, né? Eleger os primeiros vereadores. E é interessante que naquela época não existia prefeitura, né? Quem administrava as localidades, né? Tanto as cidades quanto as vilas, eram as câmaras municipais. Então elas tinham assim vamos dizer assim, um poder, né, maior do que tem hoje, né? Hoje a Câmara Municipal ela representa o poder legislativo, né? Então é na Câmara que são feitas as leis. Naquela época eram feitas as leis também na Câmara Municipal, mas ela também correspondia, né, ela também representava o Poder Executivo. Tanto que o presidente da Câmara era considerado o chefe do Poder Executivo. Então, hoje, para nós já é diferente, porque nós já temos Prefeitura Municipal e temos Câmara Municipal. Os dois poderes estão separados, mas naquela época eles eram ambos exercidos pelas câmaras municipais. Ô Mike, na época o regime monárquico, daquela época, ele diferenciava dessa forma, por exemplo, não havia o prefeito, não havia apenas os vereadores, e também eu lembro que na época eram voluntários, né, os vereadores também, né? Era uma formação diferente do que é hoje, né? Essa questão, né, dos vereadores, isso aí, né, mudou bastante com o tempo, né? Nos registros que eu encontrei, não há questão referente, por exemplo, a pagamentos, né, como depois, com o tempo, passou a ser feito. O que a gente tem, por exemplo, é que os vereadores eram eleitos, né, a Câmara, assim como é hoje, ela era uma Câmara eletiva, né, era feita uma eleição para compor essa Câmara, e eram para as vilas, né, como era o caso de Pouso Alegre na época, né, de 1832, eram eleitos 7 membros e mais um secretário, né? Então a Câmara, na verdade, tinha 8 vereadores. Então a gente vê que até essa questão do número, né, já mudou bastante. E um fato que eu acho interessante, que as pessoas até hoje às vezes confundem, é que, por exemplo, o presidente da Câmara, ele era o vereador que teve mais votos, né? Então o vereador com mais votos, ele era automaticamente eleito presidente da Câmara pelos 4 anos seguintes, né? Hoje não, hoje aqui no caso, por exemplo, da Câmara de Pouso Alegre, o presidente é eleito todo ano, e quem escolhe o presidente são os próprios vereadores. Eles geralmente formam chapas, né? E aí escolhem não só o presidente, mas também vice-presidente, secretários e demais componentes da mesa diretora. Então, houve aí já uma mudança. Alteração daquela época. E nisso, Mike, como que era a votação? Quem que podia votar na época? Porque a gente sabe que a eleição, o voto aberto ali, ele surgiu ali bem agora, recentemente, né? Uhum. E como que era naquela época a escolha e o voto ali nos vereadores? Isso aí eu acho que até mostra bastante um pouco de como que era mesmo, né, a sociedade naquela época, porque os eleitores mesmo, né, quem que podia votar? Eram homens, né? Ou seja, as mulheres já ficavam de fora aí desse eleitorado. Então eram os homens com 25 anos ou mais. E um detalhe que eu acho que talvez seja aí o mais revelador, né, é que o voto era censitário, ou seja, só podia votar quem tinha uma renda anual mínima, né, de 100 mil réis, né? Então quem não tivesse uma renda dessa anual comprovada, não podia votar. Ou seja, então as pessoas mais pobres, né, ou mesmo os escravos também, eles estavam excluídos também desse processo eleitoral. E da mesma forma, esses, né, somente os homens com 25 anos ou mais e com essa renda mínima de 100 mil réis anuais, também poderiam se candidatar aos cargos aí de vereador. E aí a gente tem então nessa história
essa mudança, né, que aconteceu. E vamos lá, voltar em 1832. Mike, quando surgiu ali a Câmara, como que você acredita aí, pelas pesquisas que você fez, que foi a reação dos moradores? Porque era uma cidade ainda, uma vila ainda em formação, né? Então, tipo um vilarejo. Como que foi a reação da população saber, nossa, agora a gente está virando emancipado, a gente está tendo uma Câmara, a gente vai ter uma gestão. Como que foi isso na época? Olha, pelo que eu encontrei aí no livro do Amadeu de Queiroz, né, até inclusive o livro é o Senador José Bento, ele fala que essa notícia foi muito comemorada aqui na cidade, né, tanto da elevação à vila, quanto depois a instalação da Câmara Municipal, que houve, né, festividades aí comemorando esse acontecimento. E eu acho que é importantíssimo também a gente falar, já que eu falei dessa questão do senador, e também o professor Isaías Pascoal, ele pega muito aí nessa tecla, né, que o senador José Bento, na época ainda não era senador, mas era o padre, ele talvez tenha sido aí a figura mais importante dessa elevação de Pouso Alegre à vila e também da formação da Câmara Municipal. É isso que eu ia entrar nesse assunto aí. O surgimento ali de Pouso Alegre, onde quando a gente fala em emancipação, o reconhecimento do nome Pouso Alegre a nível estadual e até nacional, se deve exclusivamente ao senador José Bento, né? Exatamente. Foi ele quem lutou, né, com todas as forças aí que possuía, com toda a influência política que ele possuía, para que fosse, né, Pouso Alegre elevado à categoria de vila. E ele também, pelo que a gente consegue perceber, né, nos registros, ele também teve grande influência aí nessa Câmara eleita. Ele não foi um vereador, né? O senador José Bento aí, ele não chegou a ser vereador aqui em Pouso Alegre, a não fazer parte assim diretamente da Câmara Municipal. Mas, por exemplo, o padre João Dias de Quadros Aranha que foi aí, vamos dizer assim, o braço direito do padre José Bento. Ele foi um dos vereadores eleitos, depois, mais tarde, ele também se tornou presidente da Câmara. Então, aí a gente vê como que ele tinha essa participação muito direta aí vamos dizer assim, nas decisões políticas aqui, principalmente aí com a criação da Câmara Municipal. Mike, dentro das minhas pesquisas que eu fiz de senador José Bento para o meu TCC na época, a ligação do senador José Bento com o regente Feijó, que era muito próximo ali à monarquia, quem estudou lá vai lembrar do regente Feijó, do período das regências, né, na abdicação, no intervalo que Dom Pedro I abdicou o trono até a maioridade do Dom Pedro II, houve o período das regências, e o senador José Bento, na época padre José Bento, depois deputado José Bento, com certeza ali aquele cargo de deputado foi uma conquista por intermédio do regente Feijó, e com certeza também o Senado chegou por essa amizade, por esse laço que eles tinham, o que beneficiou Pouso Alegre, né, em tese, né, dentro desse contexto. E nessa Câmara a gente percebe então a presença do padre José Bento até no prédio próprio, né? No início da Câmara teve até uma ajuda do padre José Bento para um local físico para a Câmara, né? Exatamente. A primeira sede da Câmara Municipal foi um imóvel que era do padre José Bento, né, que ficava ali no antigo Largo da Matriz, né? Na época também ainda não existia matriz, ela foi construída um pouco mais tarde. Mas depois esse local aí acabou sendo denominado, né, de Praça Senador José Bento. Então essa casa ficava ali na atual Praça Senador José Bento, no local onde hoje tem o Clube Literário, né? Era uma casa que existiu aí até o início do século XX, depois ela foi demolida, e no local dela, em 1926, foi construído o Clube Literário. E essa casa, essa antiga casa, ela foi o primeiro bem da municipalidade, né? Foi o primeiro bem imóvel aí que foi adquirido, na época, pelo valor de R$1 conto e R$500.000. E ela pertencia anteriormente ao padre José Bento. Quer dizer, então dali a Câmara começou a ter aí seu prédio próprio. E conta pra gente, como que eram as reuniões da Câmara naquela época? Como que surgia assim, o encontro, as votações, o que era discutido, como que funcionava? Bom, as reuniões da Câmara, diferentemente do que acontece hoje, elas aconteciam de 3 em 3 meses, né? Eram 4 vezes por ano, né? Eram as reuniões ordinárias, né? As sessões ordinárias, que até hoje tem essa nomenclatura, né?
e evidentemente podiam haver também as sessões extraordinárias, né? Então, as sessões eram num número bem menor do que é hoje, e as discussões, tudo aquilo, né, que a gente já sabe que tinha a ver com a administração do município, né, era feito ali pela Câmara Municipal. As leis municipais, né, as leis referentes aqui a Pouso Alegre eram todas debatidas ali na Câmara Municipal. E então a Câmara aí desde o início, né, a gente vê que desde 1832 já assumiu mesmo aí essa direção do município, e eu gosto muito de observar isso também, que as pessoas às vezes, né, acham, né, que Pouso Alegre já surgiu pronta, né? Mas não foi assim, as coisas foram sendo construídas, né? Como hoje a gente vê a organização nossa como é, né? A sociedade nossa hoje como está organizada, muitas vezes a gente não para pensar no processo de construção de tudo isso, né? Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Pouso Alegre, ela só foi criada na década de 1930, né? Então, ou seja, a Câmara ela tem aí 100 anos praticamente de precedência em relação à Prefeitura, porque como eu falei no início, né, a Câmara é ela que governava aí a localidade. Então, as pessoas também confundem muito isso, né? Por exemplo, o primeiro prefeito de Pouso Alegre, quem que foi? Tem gente que fala que foi o senador Zé Bento, mas não foi. Prefeito só a partir, aqui em Pouso Alegre, só a partir de 1931, que foi o João Tavares Corrêa Beraldo, né, que foi o primeiro a ter esse, vamos dizer assim, esse cargo mesmo de prefeito, né, a ser chamado de prefeito. Porque antes dele, como eu disse, quem administrava, né, quem correspondia aí ao Poder Executivo era a própria Câmara Municipal, e o chefe do Executivo era o presidente da Câmara, né? Então, às vezes, olhando a galeria, né, de ex-presidentes, as pessoas olham e veem, por exemplo, lá a primeira foto, que foi o do Vieira de Carvalho. Mas, na verdade, ele não foi o primeiro presidente. Ele é o primeiro ali que a gente tem uma foto, né? Mas antes deles, né, já vieram os outros aí, começando a partir de 1832, com o padre Mariano Pinto Tavares, que foi o primeiro presidente da Câmara de Pouso Alegre. E a gente pode até, nesse quesito, falar que o padre Mariano com certeza teve um dedinho ali do senador Zé Bento para que fosse ele, um cargo próximo dele, para poder ajudar ali na gestão da cidade, né, Mike? Exatamente, até como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né, a gente vê aí a presença dos padres, né, na direção política local, né, tanto que há quem diga, né, que a existência oficial de Pouso Alegre só começou em 1811, né, com a vinda do padre José Bento para cá, que foi quando Pouso Alegre se tornou uma freguesia, né, ou seja, ela passou aí a ter o seu próprio pároco e a já não depender mais da assistência religiosa de Silvianópolis, né. Então, isso aí mostra bem, né, um padre aí sendo o primeiro presidente da Câmara, o quanto aí a igreja estava, né, mesmo envolvida, né, com a questão política, né, não havia essa separação como nós temos hoje. Bom, a gente vai continuar a nossa entrevista, a gente vai continuar falando aí dos 189 anos da Câmara Municipal de Pouso Alegre, mês de maio, que é um mês especial para a Câmara. Dia 7 de maio é o dia oficial da instalação da Câmara. A gente vai continuar o nosso programa. Agora eu só vou fazer um rápido intervalo. Já já a gente está de volta, porque o nosso assunto interessa para você poder conhecer um pouco mais da história de sua cidade, de Pouso Alegre. É o História e Memórias, Museu Histórico Tony Toledo. Voltamos já. O sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis.
Diretas Já. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, as Diretas Já foram marcadas por enormes comícios. Mesmo diante desta enorme manifestação popular para eleições diretas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985, sendo eleito o presidente Tancredo Neves. Estamos de volta, é o nosso programa Histórias e Memórias, Museu Histórico Tony Toledo, hoje falando sobre os 189 anos da Câmara Municipal de Pouso Alegre, a Câmara que surgiu e foi instalada, na verdade, em 7 de maio de 1832, mas Pouso Alegre já recebeu aí a sua liberdade, vamos dizer assim, a sua emancipação, no dia 13 de maio de 1831. Ô Mike, essa data também precisava ser lembrada e comemorada pelos pouso-alegrenses, acredito até mais do que o 19 de outubro, né? Porque é ali que começa mesmo, assim, o Pouso Alegre está independente, né? Isso, só corrigindo, dia 13 de outubro de 13 de outubro, 13 de maio estou confundindo com ali com São Benedito, né? É 13 de outubro de 1831 e 7 de maio de 1832 a instalação da Câmara, né? Isso, são tantas datas, né, que a gente vai misturando aqui, a gente confunde. Então, como eu tinha falado, né, o professor Isaías Pascoal, ele mesmo defende essa ideia, né, de que o 13 de outubro de 1831 é muito mais significativo para Pouso Alegre do que o 19 de outubro de 1848, né, que foi a data em que Pouso Alegre foi elevado à cidade. Mas a data da emancipação foi antes, né, foi no 13 de outubro de 1831. E ele também cita, né, ele também fala que talvez essa supervalorização, né, do 19 de outubro, ela possa estar relacionada à comemoração do primeiro centenário, né, de Pouso Alegre, que foi em 1948, né, que a cidade festejou bastante, teve muitas inaugurações, né? Por exemplo, o posto de puericultura foi inaugurado, o antigo obelisco ali que ficava em frente ao mercado municipal, foi feito também um arco comemorativo, né? Então a cidade festejou muito aí o primeiro centenário de Pouso Alegre como cidade. Então talvez isso, segundo o professor Isaías Pascoal, seja um dos motivos, né, que hoje a gente valorize mais o 19 de outubro do que o 13 de outubro, né, que foi efetivamente quando Pouso Alegre conquistou aí a sua emancipação política e administrativa, que foi uma data muito, muito mais significativa do que quando Pouso Alegre foi levado à cidade, que na época do Império era só um título honorífico, né? Não é igual hoje. Hoje uma localidade, para ela ser emancipada, ela tem que ser levada à cidade. Quer dizer, naquela época, o imperador ali, Dom Pedro II, na época, era que dava esse título, né? A cidade estava emancipada. E você acredita, Mike, pela proximidade da época da morte do senador Zé Bento, que foi após 4 anos do falecimento dele, que a cidade foi elevada à categoria de cidade. Ainda seria algum resquício do senador Zé Bento ali, nessa emancipação, uma forma de homenagear o serviço dele prestado à corte? Lucas, na verdade, o que eu já ouvi, assim, o que eu já vi ou já estava em processo isso também, né? Na verdade, me parece que foi até o contrário, porque a figura do senador José Bento, depois do assassinato dele em 1844, né, ela meio que ficou assim, quase que meio que no esquecimento, né, porque ele acabou se tornando uma figura controversa, né, aqui na cidade, então meio que se evitou muito, né. Só que, por outro lado, a cidade caiu no marasmo, como diz o Amadeu de Queiroz. E aí, em 1848, essa elevação à cidade, né, que não foi só Pouso Alegre, várias outras cidades, vários outros locais, né, outras vilas foram elevadas à categoria de cidade bem nessa data. Isso aí acabou trazendo um certo ânimo, né? E a figura do senador mesmo, ela foi, vamos dizer assim, voltou a ser feito, né, um pouco de justiça em relação a ele, mas lá no final do século XIX, com
aí a nomeação da praça, né? Que até na época era Largo da Matriz, né? Não era o nome Senador Zé Bento, né? Exatamente. E a praça também em formato de praça, a gente já contou em outros programas, ela surgiu bem depois, lá no início do século XX, né? Depois, a 1904, ali ainda, se você olhar numa foto antiga, de 1904, até o Marquinhos está mostrando essa foto para nós aí, você vai ver que tá lá só o obelisco de Nossa Senhora, né? E aquela fonte de água que tinha lá na frente para o pessoal retirar água, e não havia praça nem cercada nem nada, né, Mike? Então, quer dizer, isso foi algo que surgiu depois, né? E dentro disso aí, falando da Câmara, até no bloco anterior a gente estava comentando, me veio uma ideia, até para ver se você tem isso. Você tem a primeira lei que existiu em Pouso Alegre? Qual foi a primeira lei que os vereadores criaram com o surgimento da Câmara? Existe esse ato registrado ou por questão do tempo os livros de registro se perderam? Na verdade, Lucas, você entrou numa questão que esbarra em algo que já vem, né, de muitos anos, né, que é a questão do sumiço das atas da Câmara, né? Então aí a gente, por exemplo, a gente não tem atas de 1832, né? A gente tem um período aí da nossa história que essas atas não tem, porque o museu, ele tem aí no seu acervo as atas da Câmara, né? Desde aí do século XIX, né? Essas atas mais antigas, elas já fazem parte do nosso acervo. E há períodos em que nós não temos as atas, né? E o próprio Amadeu de Queiroz, lá em 1931, quando ele escreveu o livro Senador Zé Bento, ele já atentou para esse fato, né? Que quando ele foi fazer as pesquisas, ele se deparou aí com essa ausência das atas, né? Que as atas não estavam na Câmara Municipal. Então, isso aí, o Alexandre de Araújo, né, que é o fundador do museu, que foi a pessoa aí responsável por todo esse trabalho, né, que vocês veem aqui no Museu Tony Toledo, de reunir esses objetos, de organizar, né, a criação do museu mesmo, né, se deve a ele. Ele falava muito sobre isso também, né, que faltam esses livros de ata. E segundo ele, até mesmo segundo Amadeu de Queiroz, os vereadores às vezes levavam esses livros para casa, porque teve períodos, por exemplo, que a Câmara não tinha uma sede própria, né? E isso aí acabou fazendo com que muitos vereadores guardassem os livros em casa, né? Tanto que a história de ex-vereador aqui da Câmara, né, que não é bom a gente citar o nome, que quando ele faleceu, né, o seu Alexandre foi chamado na casa, né, da família, e ali encontrou vários livros de atas da Câmara. E o Alexandre de Araújo apontou, olha, esses livros pertencem à Câmara. E aí os familiares falaram, não, pode levar, é da Câmara, pode levar. Mas infelizmente a gente ainda tem livros de atas faltantes aqui no nosso acervo, e é o caso dos livros de 1832, né? Inclusive o Alexandre, ele tinha um grande, vamos dizer assim, um grande sonho de poder pegar a assinatura do Mariano Pinto Tavares, que foi o primeiro presidente, e fazer essa assinatura em bronze, em algum objeto assim, né, alguma marcado, placa, o registro exatamente, do primeiro presidente. Para expor, né, porque foi, vamos dizer assim... E será que se procurar, por exemplo, no livro de tombo da igreja, provavelmente deve encontrar assinatura, não específico numa ata da Câmara, mas uma assinatura do... Bom, o Alexandre nunca encontrou, pelo menos nos arquivos que nós temos aqui, nunca encontrou, né, essa assinatura, né? Mas isso aí toca muito nessa questão, né, da ausência das sedes, né? Nesse ponto a gente pode dar um exemplo, a igreja nesse ponto é um pouco mais organizada, né, assim, nesse sentido, porque o livro do tombo ali é registrado, ali os padres são obrigados a registrar desde quando o Brasil é Brasil aqui que chegou, tudo o que acontecia, né? Então, eu acho que grande parte da história, das pesquisas que a gente encontra na igreja por conta desse conteúdo histórico, né? Que ali fala assim, ó, chegaram-se imagens tal, foram batizadas X pessoas, nasceram, óbito também se dava na igreja antigamente, então eram-se registrados. Então, infelizmente, essa parte dessa história a gente não vai ter para mostrar aqui, porque esses primeiros registros da Câmara não existiam, né, Mike? Eu acho interessante também essa questão que você tocou, porque a gente também valoriza bastante, né, os documentos oficiais, né, essas fontes oficiais, a gente costuma dar um valor muito grande, né, e realmente elas têm seu valor, mas a gente também precisa, às vezes,
pensar que quem produziu esse documento, né, quem escreveu, foi uma pessoa, né, foi uma pessoa comum. Então eu já vi casos, por exemplo, de livros de tombo mesmo de igreja, que foi omitida alguma informação, né? Então são pessoas que estão ali redigindo, escrevendo, né? Tanto que hoje em dia, né, na verdade isso não é nenhuma coisa de hoje em dia, né, já é desde o século XX, aí, as novas tendências da historiografia, contestar um pouco essa informação de que as fontes falam por si, né? Na verdade não é bem assim, no caso o pesquisador, historiador, a pessoa que se debruça sobre essas fontes, ele analisa, ele interpreta, e acaba muitas vezes encontrando sentidos que às vezes estão escondidos ali, coisas que foram silenciadas, né, que não foram ditas, né? Então tem muito essa questão. Mas eu acho que talvez o que possa ter influenciado aí muito nessa questão dos livros, né, não estarem todos aqui na Câmara, né, todos aqui no museu, foi que por um certo período a gente não sabe nem onde a Câmara funcionou. Porque como a gente tinha falado, inicialmente a Câmara funcionou nessa casa, lá na Praça Senador Zé Bento, né? Foi de 1832 a 1847, foi por 15 anos. A partir daí, até lá no final quase do século XIX, a gente não sabe os locais onde a Câmara funcionou. Porque quando os vereadores, né, quando o secretário ia registrar ali a ata, ele falava que foi no Paço Municipal, mas ele não citava em que local era esse Paço Municipal. E o Alexandre de Araújo mesmo dizia que, nas pesquisas que ele fez, né, que muitas vezes os vereadores, né, as sessões das câmaras aconteciam nas igrejas, né? Então pode ter acontecido isso, nesse período aí de 1847 até 1888, a Câmara ter funcionado em igrejas, né, ou em diversos locais, né, não ter tido um local assim físico específico, né? E quando que começou a ter local físico na história? Quais os locais que já foram Câmara? Então, em 1888, né, foi construída aquela famosa cadeia, né, de Pouso Alegre, a antiga cadeia. No centrão ali, né? Exatamente, bem no centro hoje, ali no final da Avenida Doutor Lisboa, né, tinha ali o largo da cadeia. Então, com a construção desse prédio, a Câmara funcionou ali também, né, entre outras coisas, entre ser também cadeia, uma parte ali era onde a Câmara funcionava. E ali ela funcionou até 1923, quando foi construído o Fórum. E aí as sessões passaram a ser no antigo Fórum. Isso foi até 1958, que aí as sessões passaram a ser na CIPA, né? Foi de 1958 até 1962, então, lá no prédio da CIPA. Nessa época, então, não havia uma sede própria à Câmara Municipal. Não havia. Emprestava ali os locais para fazer suas sessões. Exatamente. E como que era isso, Mike, para a época, né? Como que a população acompanhava, como que era feito? Ainda continuava sendo a cada 3 meses ou já tinha já era mais contínuo? Eu acredito, não tenho certeza, mas acredito que nessa época já havia mudado, né? Porque a gente já tinha tido outras constituições. Teve, né? a República também que teve alteração, né? No processo da Velha, do final da República Velha para a República Nova, né? Exatamente. Teve aí a Constituição de 1894, né? Com a República, depois a Constituição de 1934, Getúlio Vargas. Então isso foi mudando bastante, né? Tem períodos, por exemplo, que os mandatos eram de 5 anos, né? Tem períodos que a Câmara foi extinta, né? Por exemplo, na época do Estado Novo, né? Da ditadura Vargas, a Câmara foi extinta. Ela ficou de 1937 até 1945 sem funcionar, né? E então a Câmara passou a ter mesmo uma sede própria somente na década de 80, né? A partir de 1983, quando foi inaugurado ali o Palácio do Mandu, né, que para quem não sabe é ali onde era a Câmara na rua da Alberto Ferraz. Inclusive tem a placa aqui da inauguração, da época da inauguração, né? Sim, ela foi inaugurada em outubro de 1982, né? E as sessões ali começaram a partir de 1983, né? E ela funcionou naquele prédio até 2008, né? E aí, nesse fim de 2008, foi inaugurado o prédio atual aqui, na Avenida São Francisco.
que, vamos dizer assim, é uma sede já imponente da Câmara Municipal, com uma estrutura bem melhor, né? Aqui existem os gabinetes, né? Na Câmara anterior não existia, tanto que eles tinham que alugar, né? Um prédio próximo ali para funcionar como os gabinetes dos vereadores. Então, mesmo a Câmara passou a ter uma sede própria só na década de 1980. Certo, e a partir dessa sede criada, a Câmara aí, com o seu lugar próprio e agora hoje com um lugar mais amplo, né? Ali também naquela época temos que lembrar que nasceu o sonho ali do Sr. Alexandre Araújo, que começou pequenininho com uma galeria ali, mas ele já foi colocando a ideia de se preservar a história de Pouso Alegre, para hoje a gente está contando ela aqui de forma mais ampla, vendo aí o tamanho que está o nosso museu histórico, né? O rico acervo que ele tem hoje, que as pessoas podem vir aqui e passar a tarde aqui viajando aqui pelo passado, que é um local super agradável. Eu sou suspeito porque eu adoro história, adoro museu, adoro tudo que é patrimônio, tudo que é relíquia, então a gente acaba viajando na história aqui e olha, vale a pena você visitar o museu, aproveitando um parênteses aqui, agendar a sua visita, porque em tempos de pandemia nós devemos agendar a visita para que seja com segurança, para que você tenha atenção, você fique segura, os colaboradores também fiquem seguros, então agende a sua visita no Museu Histórico e venha conhecer aí essa grande relíquia, esse grande presente do passado, presente no futuro, no presente, presente no presente, presente no passado, presente no futuro, que narra a história de Pouso Alegre e que narra aí a importância de se preservar, né? E o Sr. Alexandre teve esse papel fundamental, né? Com certeza, a história do museu, ela está intimamente ligada à história da Câmara Municipal, né? Às vezes tem pessoas que perguntam, mas por que o museu pertence à Câmara? Por que não pertence à Prefeitura? Mas, para começar, o museu nasceu dentro da Câmara Municipal e ele nasceu a partir desse desejo, dessa vontade do Alexandre de Araújo de preservar toda a documentação que vem lá desde 1832 da Câmara Municipal, né? Nos seus livros de atas, nos seus diversos documentos, no seu acervo de objetos também. Então, vem toda essa preocupação desde lá de trás, né? Então, está muito ligado aí à Câmara e o museu. E nós temos aqui no museu um acervo exposto aqui sobre a Câmara Municipal com diversos itens, né? Que a população pode vir aqui e conhecer. Ô Mike, um item que chama muita atenção, nossa, é esse estandarte que a gente está vendo aí, de 1901, e a gente vê que é uma relíquia, né? Um estandarte centenário, que narra aí a presença da Câmara, uma homenagem, né, que a Câmara já existia aí há quase 100 anos já nessa época, há 80 anos, mas foi uma homenagem para registrar mesmo ali a presença da Câmara, né? Sim, o estandarte da Câmara Municipal, né, ele foi confeccionado em 1901 e ele, pelo que a gente pesquisou, ele é considerado aí o primeiro símbolo, né, de Pouso Alegre, né, que hoje para nós é muito comum símbolos, né? As bandeiras, né? A gente tem a bandeira do Brasil, bandeira de Minas, bandeira de Pouso Alegre mesmo. Então, o estandarte ele pode ser considerado como a primeira bandeira de Pouso Alegre, né? Porque ele representava não somente a Câmara em si, mas ele representava toda a municipalidade, né? Todo o município de Pouso Alegre. E ele foi feito, né, em 1901, foi feito por uma firma do Rio de Janeiro e ele foi encomendado pelo coronel Otávio Meyer, que na época era o presidente da Câmara Municipal, pelo valor de R$900 mil. E esse estandarte ele tem alguns símbolos que estão muito relacionados aí à história de Pouso Alegre, né? Primeiro, por exemplo, a gente tem aí o Pregoeiro Constitucional, que foi o primeiro jornal de Pouso Alegre, em 1830, editado pelo padre José Bento. Nós temos também aí um livro, né, que representa a ciência, a erudição, e a tocha olímpica, que representa o conhecimento, o saber, e alguns desses itens, né, eles ainda permanecem nas bandeiras, né, que depois, em 1973, foi feita a primeira bandeira mesmo de Pouso Alegre. E aí, em 1976, a bandeira atual, né, que é a bandeira que a gente conhece aí de Pouso Alegre, e a gente pode ver, por exemplo, essa tocha olímpica, né, que representa aí o conhecimento, o saber, está presente aí nas bandeiras, né.
E o estandarte, ele sempre ocupou um lugar de honra na Câmara Municipal, né? No começo ele ficava ali atrás, né, da mesa diretora, né? Então a gente observa algumas sessões aí o estandarte ali em destaque mesmo. E naquele período que eu mencionei, né, do Estado Novo, né, de 1937 a 1945, quando a Câmara foi extinta, né, o estandarte ele ficou abandonado, diz que ficou largado no depósito da prefeitura. E o senhor Jacinto Libânio, vendo aquilo, né, tendo aí a noção da importância desse artefato, ele solicitou ao prefeito da época, né, para poder guardar em casa o estandarte. E aí ele o fez e até 1945 esse estandarte ficou com ele e ele o devolveu então para a Câmara Municipal. E aí quando o museu, né, foi inaugurado em 1984, esse estandarte aí já veio para o museu e desde então ele está aí conosco. Bom, você está vendo um pouco da história da Câmara, são 189 anos de emancipação política de Pouso Alegre. Emancipação, surgiu a Câmara, cidade emancipada, então na verdade são 190, né? 13 de maio de 1931, seriam 190, mas são 189 anos que a Câmara Municipal de Pouso Alegre foi instalada, 7 de maio de 1832. O nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho no próximo bloco eu continuo falando com o Mike, nós vamos receber também o presidente atual da Câmara, o vereador Bruno Dias, que vai falar para a gente também sobre a importância de comemorar essa data e a importância nos dias atuais que a Câmara Municipal tem aqui para o desenvolvimento da cidade. O intervalo é rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Primeira eleição de deputados no Brasil. Desde a primeira eleição ocorrida no país em 1532 até 1820, o voto era apenas em âmbito municipal, com eleições para o Conselho Municipal. Somente em 1821 que as pessoas votaram pela primeira vez para eleger os representantes junto à Corte Portuguesa. Foram eleitos cerca de 70 deputados. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Primeiro presidente eleito pelo povo. A primeira vez que os brasileiros foram às urnas para escolher seu presidente foi em 1894. Para se ter uma ideia,
foram 205 presidenciáveis, sendo que 116 receberam apenas um voto. Na época, não era necessário filiar-se a partidos e nem oficializar candidatura. O eleitor tinha liberdade de escrever qualquer nome na cédula, inclusive o próprio nome ou de um cidadão que não fosse candidato. Saiu vencedor o presidente Prudente de Moraes. Estamos de volta com o nosso bloco do programa Histórias e Memórias do Museu Histórico Tony Toledo. E agora, neste bloco, nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, o vereador Bruno Dias. Ele que comanda a Câmara neste ano em que o Legislativo, a Casa de Leis, está completando 189 anos. Dia 7 de maio é o dia da instalação da Câmara Municipal. E, Bruno, essa história que a gente estava conversando com o Mike nos blocos anteriores, da importância da Câmara Municipal, a gente até falava que a Câmara surge antes da elevação da cidade, então, ou seja, tem um papel importante na história de Pouso Alegre. E eu queria que você falasse para a gente como que estar na frente do Poder Legislativo, que representa essa história, essa vida de Pouso Alegre ao completar 189 anos. Tudo bom, Lucas? Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é uma honra poder presidir, nos 189 anos da Câmara Municipal, essa Casa de Leis. É uma casa que sempre teve uma história muito rica, muito progressista, que teve à frente de muitos movimentos da sociedade brasileira, como, por exemplo, a abolição. E estar aqui presidindo a Câmara faz com que a gente consiga também dar as respostas necessárias aos tempos atuais, especialmente nesse ano, as questões relacionadas à pandemia, à essencialidade dos serviços e tudo aquilo que for importante e que for pauta da sociedade pouso-alegrense. Bruno, você, além de vereador, é professor de História, então conhece também parte da história do Brasil, e a gente, nesse nosso programa, a gente gosta sempre de lembrar da história. A Câmara Municipal tem um papel fundamental e, às vezes, as pessoas elas acabam confundindo, Sim. até pela própria história, que na época o presidente da Câmara era o Poder Executivo. E como hoje lidar, tentar fazer a conscientização das pessoas lembrarem que isso foi no século passado, hoje a história é diferente. Sim. Como que é esse trabalho de vereador também, que acaba tendo que ser um pouco trabalho de professor? As pessoas fazem uma confusão. Quando elas entendem o poder público, elas acham que o poder público é toda uma coisa só. Então, essa esfera da separação dos poderes que se consolidou no Brasil republicano, e aí a gente tem muitas heranças ainda do regime monárquico. Lembrar que a gente ainda tem estruturas que são chamadas de estruturas palacianas, não é à toa que o nosso prédio aqui se chama Palácio Simão Pedro de Toledo. Isso remonta um pouquinho do nosso passado monarquista. Mas a estrutura republicana, ela separa os poderes. Mas para a maior parte das pessoas, o vereador ele não trabalha na Câmara, ele trabalha na prefeitura. E a nossa função é também explicar para as pessoas que o vereador não é um trabalhador da prefeitura, mas do poder legislativo, que está aqui para fiscalizar o orçamento, aprovar o orçamento da prefeitura, fazer as proposituras de lei, e trabalhar também para que o poder público, de uma forma geral, tenha olhos em toda a cidade. Nisso, a gente auxilia o Poder Executivo na execução do seu plano de governo, mas são instituições separadas. Ô Bruno, hoje você analisa a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Qual que é o principal desafio? Principalmente agora nessa época de pandemia, onde as pessoas estão com medo de tudo. Como você vê hoje o principal desafio da Câmara Municipal? O principal desafio da Câmara hoje é conseguir, apesar da pandemia, conseguir entregar um trabalho de qualidade para a Prefeitura de Pouso Alegre, um trabalho de transparência, não somente aqui no museu, que é esse espaço que a gente está, da saudosa memória do seu Alexandre de Araújo, que foi o idealizador disso tudo, mas também a ampliação dos serviços do CAC. Durante toda a pandemia, o CAC funcionou, inclusive dando entrada aos processos previdenciários, às licenças de saúde, a emissão de documentos,
né? O balcão de empregos, a gente vai viver um momento de retomada, eu acredito nisso, então o CAC vai estar à disposição aqui para todo mundo que precise colocar o seu nome no mercado de trabalho para que a gente possa ajudar. A gente tem também uma escola do Legislativo que é extremamente importante no que diz respeito à educação cidadã. Esse ano a gente saindo com 2 projetos, aí, a Lei Marinha da Penha em miúdos e também o Estatuto da Igualdade Racial em miúdos, que é um projeto reconhecido no Brasil inteiro de educação cidadã. E além disso, toda a estrutura legislativa, né? O trabalho dos vereadores, que também não pararam durante a pandemia, né? A gente foi para sessões remotas, mas os gabinetes estavam aqui funcionando, né? E ajudando na solução dessa grave crise que acometeu o mundo, né? Nesses últimos 2 anos. Bruno, 189 anos de Câmara Municipal, uma história aí no século XXI diferente, quer dizer, a Câmara viveu várias histórias, século XIX, século XX, século XXI. O que a população pode esperar daqui para frente? O que você vislumbra para uma Câmara do futuro? A Câmara que eu imagino para o futuro, que eu espero, seja uma Câmara próxima da população, em que a população consiga ser atendida a contento, que ela preste serviço, que ela não seja só um grande prédio, né? E que as estruturas de diálogo com a sociedade sejam próximas e sejam rápidas. Nós temos muitas demandas que muitas vezes chegam de forma urgente e a Câmara tem respondido da melhor forma possível, Lucas. Bruno, falamos Câmara Futuro. Agora, para a gente encerrar, Câmara Presente. O que a população espera da Câmara hoje? A população espera da Câmara hoje uma Câmara que consiga ofertar soluções para os graves problemas que a gente vive hoje, especialmente as relações de desemprego, corrigir os problemas da cidade de forma rápida e eficaz. E também esperam que os vereadores consigam responder às suas demandas, não somente com respostas positivas, mas principalmente com respostas assertivas, porque muitas vezes a gente precisa falar não. Muitas vezes, quando a gente olha para o nosso orçamento, a gente percebe que tem restrições, mas a população espera, acima de tudo, uma relação verdadeira com o Poder Legislativo. Bruno, para a gente encerrar, que mensagem você deixa para toda a população nesse dia 7 de maio, que a Câmara completa 189 anos? Eu deixo para toda a população aqui nesse dia 7 de maio, um convite para vir conhecer o nosso Museu Histórico, um convite para que vocês possam participar das sessões, conhecer os gabinetes dos vereadores, para que você que esteja precisando faça a utilização do CAC, porque essa é uma casa de vocês. Presidente, obrigado pela entrevista, que agradeço, pela participação. Um abraço para todo mundo. Então vocês viram aí a nossa entrevista com o presidente da Câmara, vereador Bruno Dias, falando aí da importância da Câmara Municipal nos dias atuais. E para a gente encerrar agora aqui, a gente volta a falar aqui com o Mike Risselli, diretor do museu, para falar nesse parâmetro, né, o Mike? A gente viu aí que o Bruno falou da importância da Câmara para os dias atuais, o significado dela. E agora a gente falando para a história, né? A Câmara de Pouso Alegre tem uma grande participação na história política, na história de desenvolvimento de Pouso Alegre, né? Com certeza, Lucas. Não tem como falar da política, né, de toda essa história de Pouso Alegre, sem falar da Câmara Municipal, que foi aí, como a gente viu, a partir de 1832, a grande responsável pelo governo, né, pela administração de Pouso Alegre. E aí passou só a partir de 1931 a dividir essa responsabilidade, né, com a Prefeitura de Pouso Alegre, e a Câmara já passou por diversos momentos, aí, diversas fases. Houve momentos em que foi extinta e depois voltou, e houve momentos aí que não teve uma sede própria. Então hoje a Câmara está bem estruturada, ocupa uma sede bem imponente aí, no bairro Primavera. Tem vários setores, várias atividades aí que ajudam mesmo a população de Pouso Alegre. E para que você possa conhecer cada vez mais essa história, vem aqui, visite o museu. Nós temos aqui o nosso núcleo temático da história da Câmara Municipal. Temos a galeria dos ex-presidentes da Câmara, um mobiliário que pertenceu aí à antiga sede da Câmara, que foi inaugurada em 1882. Temos também uma cadeira, que foi uma cadeira que é de 1896.
Essa cadeira aí é bem antiga, ela tem, vocês podem ver um brasão da República, né, que aí já foi no período republicano, e inclusive nós temos uma foto do Toani Toledo, né, que é o patrono do museu. Na época aí ele já era o prefeito, né, de Pouso Alegre, e ele sentado nessa cadeira, né, e hoje essa cadeira aí faz parte também desse acervo que conta a história da Câmara Municipal. Então venha visitar o museu e conhecer mais sobre essa importante história, sobre essas memórias aí que dizem respeito não somente, né, a questão política, mas envolve aí toda a história da nossa cidade. Mike, eu quero então agradecer mais uma vez aí a disponibilidade, estar participando aqui do nosso programa Histórias e Memórias do Museu Histórico Toani Toledo e trazendo então um pouco dessa festa, né, que são os 189 anos da criação da Câmara Municipal de Pouso Alegre, e agradecendo você pela companhia também, pela audiência que esteve conosco aqui. Nós voltamos no nosso próximo programa com mais uma viagem ao passado, Histórias e Memórias do Museu Histórico Toani Toledo. Até a próxima!